Saúde com Deus apresenta. A vida física não deve ser tratada com indiferença. O organismo vivo é propriedade de Deus. A Ele pertence. Pela criação e pela redenção, e pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades roubamos a Deus da honra que lhe é devida. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. Deus tanto é autor das leis físicas quanto o é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Os que transgredem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Nosso Salvador advertiu seus discípulos de que precisamente antes de sua segunda vinda existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso, e o mundo se entregaria ao prazer. Esse estado de coisas existe presentemente. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite, e a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. Tenho-me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão, e toda consideração superior é em muitos casos sacrificada à luxúria. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente, tal deve ser a preocupação de nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo enfermo ou a mente amesquinhada. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades morais. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação a nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:15, 19, 20. Nosso corpo é propriedade de Cristo, e não devemos sentir-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim, têm tratado o seu corpo como se suas leis não previssem penalidade. Por meio do pervertido apetite, seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. E esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias especiosas tentações,
Ele usa para escarnecer de Deus. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade física, mental e moral. Nós mesmos havemos de sofrer os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa perguntar não é: que diz o mundo? Mas, como eu, que me declaro cristão, trato a habitação que Deus me deu. Deus criou leis que governam nossa Constituição, e essas leis que Ele pôs em nosso ser são divinas, e para cada transgressão está fixada uma penalidade que, cedo ou tarde, será executada. A maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Eles parecem indiferentes no que respeita à saúde, e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços, e quando ao quebrados e debilitados no corpo e na mente. Vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Saúde com Deus apresentou. Livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Autora, Ellen G. White.